ficou um pouco temerosa, sim. Ah, como é que eu vou fazer? Mas aí a gente mostrou número, porque tu sabe que o empresário, claro, tem o empresário movido a paixão, tem, isso aí não tem problema, ele vai lá, ele não quer saber, ele tá pouco se lixando lá, até porque, a torcida gremista, ela é majoritária em todos os nichos da população, tá? Em todas as classes sociais, em todas as escolaridades, em todas as faixas etárias. E se tu pegares o Rio Grande, tá? Como um todo, e nós temos ouvintes no Rio Grande, em Santa Catarina, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, estados do Nordeste, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Israel, isso a gente já identificou, tá? Ouvintes nesses lugares. Claro, o grosso tá no Rio Grande do Sul. Claro. 70% da torcida são gremistas, então a margem, a parcela que um empresário estaria, vamos dizer assim, sacrificando seria pequena. Sim. Mas também é aquela história, se tu estás indo a uma rádio que tu sabes que dá voz à torcida gremista e que o produto, que a vitrine é o Grêmio, hospício tricolor, tá? Tu sabes que tu tá se dirigindo àquele nicho da torcida gremista. Sim. Então, não espanta. O que talvez pudesse causar um pouco de desconforto seria, por exemplo, o fato de tu estares criticando a imprensa tradicional. Sim. Entretanto, ao mesmo tempo, e é paradoxal, uma das maiores forças comerciais que nós temos é justamente ser essa rádio de vanguarda e de contracultura. Isso a gente deixa muito claro quando apresenta para os patrocinadores. A gente não se molda ao patrocinador, a gente não vai curvar a espinha, entendeu? E se o patrocinador chegar e dizer assim, não, porque disseram para mim, e eu tô falando por hipótese, tá? Não, isso não aconteceu, sim, mas... a rádio da Ipiranga lá disse que se eu patrocinar vocês, eu não posso patrocinar os caras lá. Bueno... Parece meio improvável isso, né? É mais uma lenda, eu acho, né? Exatamente. Agora, o empresário que patrocina, ele tá bem ciente. O que tem dúvida, nem chega. Essa que é a grande verdade. Nem chega, nem recebe. Então vocês não têm problemas praticamente de patrocínio. Vocês estão com a rádio, vamos dizer, já tem um certo número de patrocínios que permite vocês não precisar botar do bolso de vocês. Vamos lá. Os números de cabeça eu não tenho, porque não sou eu que lido com esses números no dia a dia, tá? Mas, digamos assim, não temos aquilo que gostaríamos. Sim. Tá? Não temos aquilo que gostaríamos, mas já abdicamos de patrocínio porque a gente prefere manter a independência. Tá? Isso já aconteceu. Integridade acima de tudo. Então... Quem se vende por 30 dinheiros não somos nós. Então eu vou resumir que esse segmento da nossa conversa, aceitação do público e aceitação do empresariado, 2 tics de positivo ali, foi bem aceito no público e bem aceito no empresariado. Muito positivo. De muito positivo. E os empresários que hoje nos ajudam, confiando no nosso trabalho, eles eram, antes de serem patrocinadores, eles eram ouvintes. Eles eram amigos da rádio. Então. E o que tu acha da competição? Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para outras pessoas, tá? E é interessante que nós estamos, sei lá, montando assim pro nosso ouvinte aqui uma colcha de retalhos de opiniões, né? Porque sempre é interessante tu ouvir várias opiniões, vários pontos de vista sobre um assunto importante. E eu tenho certeza que todo o nosso ouvinte considera esse um assunto interessante. A competição entre a mídia tradicional, as rádios, os jornais, dos grandes grupos aí, RBS, Bandeirantes e tal, com a mídia específica feita pela torcida, incluindo aí a rádio Grêmio Umbro, que é uma rádio segmentada também, mais ou menos na mesma linha aí, né, uma rádio específica para o torcedor gremista. Mas junto com isso tem todos os blogs como o do RW, blogs, sei lá, do Demian, podcasts, tem canais no YouTube, né? Eu tava vendo agora o Bagé fez um canal aí com outras pessoas, Então,
tem mais esse podcast que você está falando, tem mais, eu vi que tem mais um outro grupo fazendo um outro podcast que chama Copeiro. Então, cada dia surge mais canais, né, da mídia gremista, todos eles, né, se juntando, formando, vamos dizer, uma mídia azul, uma mídia tricolor. Tu acha que existe uma competição e qual é o futuro desse embate aí? Tu acha que isso aí realmente é uma competição ou nós somos insignificantes perto da mídia tradicional? Uma competição com a mídia tradicional, tu queres dizer, né? Sim. Porque não com existe, a mídia tradicional. Com toda sinceridade, não existe competição entre os diferentes blogs gremistas em diferentes... Então, tu pode citar o Hospício Tricolor, o Jairo Cuba, o Diego Torbes. Se eu esquecer de alguém, por favor, não me são centenas, né? Tu vai esquecer. Tem a Rádio Pachola, tem um monte, tem um monte. Aí, o que acontece? Tem gente boa, tem gente muito inteligente, e entre nós, eu vou chamar assim, entre os tricolores não há competição, tem espaço para todo mundo. O ouvinte faz a seleção, até porque hoje em dia tu pode ouvir todos, porque tu não precisa, vamos imaginar, apenas uma hipótese, que todo mundo resolvesse fazer um programa ao vivo às 8 horas da noite. Todo mundo. Antigamente, se fosse muito antigamente, antes da época da internet, tava ferrado, tu tinha que escolher um pra seguir, acabou. Hoje em dia tu não precisa. Tu pode, se tu quiser passar o dia inteiro ouvindo os podcasts gremistas, tu pode. Com certeza. E isso é uma coisa muito boa, isso é muito positivo. Tu faz a tua própria agenda. Como o Netflix não matou a televisão tradicional, tá? Fez que ela se adaptasse. O cinema não desapareceu por causa da televisão, ele se adaptou. E a mídia tradicional vai ter que se adequar. E como é que ela vai se adequar? Ela vai se adequar mudando o seu comportamento. Os blogs surgiram, eu usei essa comparação outro dia, o Uber surgiu porque o táxi prestava um mau serviço. Com todo respeito aos taxistas, aquela coisa toda, se o taxista, claro que tem taxistas excepcionais, fantásticos e tal, mas... Na verdade são poucos, eram poucos, né? A necessidade era maior do que a quantidade de táxi. O Uber surgiu por causa disso. Mais conforto, carros melhores, aquela coisa toda e tal. Bom, as mídias tricolores independentes, vamos chamar assim, surgiram por conta das deficiências crônicas da mídia tradicional. Seja por causa do maniqueísmo, seja por causa da IVE, a imprensa vermelha e isenta, que a gente sabe que existe, a gente cansa de denunciar, de mostrar, tá? E o pessoal gosta de chamar a gente de paranoico, mas não é paranoia. Quanto mais chamam de paranoico é porque estamos mostrando a verdade. E aí eu não acho que as mídias tradicionais venham a ser ameaçadas, digamos assim, que as mídias tradicionais nos ameacem. Eles temem sim as mídias gremistas, porque a audiência deles vai minguando. Sim. Vai minguando. Entendeu? Eu mesmo, vou dar um exemplo simples, há anos atrás, eu ouvia a Guaíba, eu ouvia programas da Ive da Ipiranga, da Gaúcha. Quantos anos eu ouvi o Sala de Redação? Quando era adolescente, quando era jovem, na época que o Sala de Redação tinha alguma coisa. Mas era bom, tinha o Santana, tinha um embate interessante, né? Depois passou a ser uma propaganda setorial. E do momento em que eles escolheram que fosse uma propaganda setorial, a tentativa de impor uma ideia, de impor uma visão, eles provocaram a repulsa. Então eles vão ter que se adaptar. Eu não vou citar o nome dele, mas todo mundo vai reconhecer, porque ele tem uma estátua lá perto do Bergamotão, tá? Uma estátua de perninha curta. Mas esse locutor que tá no Sala Genérico, uma vez ele disse assim, porque a pior coisa que existe é a internet, e o falecido Vianney Carlet falou a mesma coisa, e que por culpa da internet tinha dado voz a muitos idiotas, e que tinha que acabar com isso tudo para as pessoas continuarem ouvindo eles. E eu digo mais, na verdade,
realmente a internet deu voz a muito idiota, porque antigamente os idiotas estavam confinados e limitados às redações dessas rádios e desses jornais. Ele tinha o monopólio da idiotice. Isso, ele tinha o monopólio da idiotice. Na verdade, ele tem pavor da competição, ele tem pavor da verdade. Vamos dizer que todas essas mídias, os podcasts, as rádios gremistas, tudo isso são uma grande lufada de ar fresco. São o sol desinfectante, sabe? Uhum. O sol que tá matando o Drácula lá, que tu abriu a cripta e tá eliminando aquele pessoal. E é isso que vai acontecer. Então, entre os gremistas, e eu sou defensor, eu, Volódia, e nós da Rádio Hospício Tricolor, o Hospício Tricolor é defensor de um grande sistema, de uma grande rede tricolor, entendeu? Porque Sim. A gente acredita que não existe competição entre gremistas, tem espaço para todo mundo. O público vai decidir quem... Hoje eu prefiro ouvir esse, amanhã eu vou preferir ouvir aquele, mas o que me deixa muito orgulhoso é que a qualidade da prestação desses veículos gremistas está exponencialmente maior do que era há pouco tempo atrás e muito maior do que o sistema tradicional, então, que ficou engessado em fórmulas do passado, né? E não se reinventou. Então, aproveitando esse gancho aí, me fala então, não para mim, mas para o teu ouvinte aqui no nosso programa que tem vontade também de fazer um podcast ou de um blog, ou então uma rádio, sei lá, inspirada aí na Rádio Hospício, né? Que tem vontade também de fazer dar a sua voz com o seu grupo de amigos, fazer, que nem surgiu o teu aí. Como é o valor, uma ideia, né? Do valor e do tempo investido num projeto, da tua experiência, né? Porque tu não vai falar de projeto dos outros, vai falar sobre o teu. Evidente. Fala aí pro nosso ouvinte. Vamos lá. Eu vou começar pelo tempo que tu tem que dedicar. Primeiro que se tu pensar muito, não faz. Porque tem que ser tem que ser um troço na coragem. Vai lá e faz. Certo. Põe a mão na massa e faz. Tá? Porque senão tu não vai fazer. Porque tu tem de dedicar um tempo muito grande. Tu tem que abdicar E aí talvez nisso, por exemplo, a mídia tradicional ganhe quando ela consegue ficar procurando, quando ela tem um monte de repórteres, ela tem todo já um sistema. Então tu tem que montar o teu sistema, tu tem de montar o teu mecanismo de procurar informação, de verificar a informação, de preparar os programas, são reuniões, você tem reunião de produção, parece um troço grandioso, mas não, tu tem de conversar, tu tem de alinhar conduta, tu tem de alinhar até para evitar, por exemplo, atropelo no programa, para evitar que 2 participantes tragam o mesmo assunto. Então isso tudo dedica tem tempo. Que combinar, tem que combinar. Exemplo, é uma combinação que é feita, né? Certo? Se tu tá 1 hora no ar, pode ficar tranquilo que tu teve 2 horas antes de preparação e horas depois de análise, tá? Diluído pelo dia. Tu começa a pensar no sala, às vezes, no final do sala anterior, do dia anterior. Tu passa o dia inteiro trabalhando, conversando, debatendo. E como todo mundo trabalha, nós, por exemplo, temos gente que se dedica 24 horas à rádio. Sim. E isso é uma vantagem. Mas outros de nós estão caminhando paralelo às suas próprias profissões. Então, tem de adaptar. Tu abdica do teu tempo livre, vamos assim dizer. Na verdade, tu encara, e isso é importantíssimo, não é um passatempo. Tu tem de encarar isso como uma profissão também, como uma obrigação profissional. Sim, não mas substitui um passatempo, é isso que tu quer dizer. É isso sim. Tu vai ter, assim, eu vou ter de dedicar tempo, eu vou ter de dedicar hora e tem de dedicar uns pila também. Porque, por exemplo, o equipamento é caro. Para tu montar toda uma rede, para tu poderes fazer os programas, para tu poderes colocar no ar servidores, computadores, microfones, mesas de som, isso tudo é caro, isso tudo gasta dinheiro. Sim. Eu não posso dizer para ti exatamente o valor porque eu não tenho esse número de cabeça, então eu estaria chutando um número e eu não quero chutar número, mas é caro. Mas lá quando o mensal é alto. Lá quando tu começou, assim, tipo, era um valor alto ou era um valor baixo? Porque nós estamos falando do cara que está começando, né?
Claro. Ele não vai começar já com o esquema, né, todo... Bom, vamos lá. Para tu fazer o podcast, por exemplo, é bem mais em conta, evidentemente, porque tu pode ter um equipamento razoável. Eu vou chamar de mediano, sem demérito nenhum, só para entender. Sim, iniciante. E tu consegue. De iniciante, tu consegue fazer a gravação sem problema.